Iniciando então mais um estudo, mais um ciclo de estudos aqui na nossa sala, nós vamos iniciar hoje o estudo do livro Recordações da Mediunidade, de autoria de Dona Ivone do Amaral Pereira, orientada pelo Dr. Bezerra de Menezes. É o segundo livro que nós estudamos, de Dona Ivone. Terminamos o livro Devassando o Invisível, um belíssimo livro. Como nós tivemos a oportunidade de testemunhar, onde vimos ali na prática muitas das faculdades mediúnicas que nós estudamos na teoria, no Livro dos Médiuns, por exemplo, em outras obras. E nesse livro de Recordações da Mediunidade, nós teremos ali uma nova leva de experiências que Dona Ivone vivenciou, que nós teremos oportunidade aqui de aprender um pouco mais, de compreender sobre esses fenômenos. Para irmos direto ao nosso estudo, vou só fazer aqui uma introdução de um artigo publicado lá no site Mundo Espírita, que apresenta essa obra para aqueles que têm interesse em estudar um pouco mais sobre a mediunidade. O artigo diz o seguinte para nós: em somente 10 capítulos e pouco mais de 200 páginas, Ivone, sob a supervisão de Bezerra de Menezes, faz preciosa síntese de suas marcantes experiências de vida na mediunidade. Nascida em 24 de dezembro de 1900 e desencarnada em 9 de março de 1984, teve mais de 83 anos de tribulações e dores que forjaram a têmpera de seu caráter retilíneo e da sua firme dedicação à causa doutrinária do Espiritismo. Médium desde os 5 anos de idade, psicografou 12 obras de expressivo valor que muito contribuem para a formação dos espíritas que, como ela, amam desveladamente a monumental obra da codificação. Recordações da Mediunidade, publicada em 1968, é a despedida de suas atividades psicográficas. É o seu Canto do Cisne. Aproximava-se dos 70 anos de idade, apresentando visíveis sinais de cansaço mental. Era seu crepúsculo da marcha terrena. Em 1984, como resquício de algumas experiências precipitadas no suicídio, teve um derrame cerebral que lhe impôs doloroso retiro doméstico. As consequências kármicas desses crimes se fizeram sentir desde cedo. Por essa razão, o livro inicia com elucidativo estudo sobre a catalepsia e a letargia propiciado pelo Lúcio Bezerra de Menezes, para explicar no capítulo seguinte, Faculdade Ativa, o impressionante transe que ela viveu com apenas 29 dias de existência, caindo no sono profundo da morte aparente, com o corpo arroxeado sob rigidez cadavérica, só despertando no dia do sepultamento. No capítulo 4, trata dos arquivos da alma, onde aborda, sob inspiração superior, as complexas funções do perispírito, trazendo valiosas contribuições para o pleno entendimento da importância do corpo espiritual que Leon Denis, no capítulo 23 de Depois da Morte, compara com o carvalho que aguarda em si os sinais de seus desenvolvimentos anuais. Assim também o perispírito conserva, sob suas aparências presentes, vestígios das vidas anteriores. Em complexos psíquicos, ela desperta nossa atenção para os graves riscos da proximidade vibratória de espíritos desencarnados que, em avançados estágios de perturbação, possam, por motivos diversos, estão habitando a intimidade dos lares que não se preservam com a higienização necessária produzida pelo culto espírita cristão e pela saúde moral de seus integrantes.
narra a história de um parente gravemente enfermo por estar sob a influência perniciosa de entidades mentalmente adoentadas. Na parte final da obra, propositalmente, trata do complexo da obsessão, que considera um dos mais belos estudos que o Espiritismo faculta aos adeptos. A obsessão, de etiologia desconhecida pela ciência materialista e pelas religiões dogmáticas, é considerada pelos benfeitores espirituais como verdadeira epidemia, que está na base de quase todos os distúrbios do comportamento humano. Enumera 10 requisitos indispensáveis de altíssimo valor doutrinário para os que se dedicam à atividade da desobsessão, desejando se transformarem em obreiros seguros e fiéis da doutrina dos espíritos, capazes de vencer os terríveis complexos geradores da obsessão. O espírito estudioso faz de Recordações da Mediunidade um livro de leitura obrigatória. Nele, há firmes e substanciais diretrizes para a vitória da fé nos campos do mundo, nos mais variados setores de nossa bendita seara. Então, esse pequeno resumo traz para nós ali uma visão panorâmica do que nós vamos encontrar nessa obra. Nós estudaremos aqui a edição digital que foi publicada pela Federação Espírita Brasileira, e nós vemos aqui então, nessa pequena introdução, obra de 1868, da sua publicação. Para quem quiser esse livro, eu disponibilizei lá no nosso grupo no Facebook, da JDE. Temos aqui então na capa, depois algumas informações preliminares, um convite. Convidamos você, que teve a oportunidade de ler livremente essa obra, a participar da campanha Semeadura de Letras, que consiste em cada qual comprar um livro espírita, ler e depois presenteá-lo a outrem, colaborando assim na divulgação do espiritismo e incentivando as pessoas à boa leitura. Essa ação certamente renderá ótimos frutos. Aqui uma mensagem do site luzespírita.org, que ofereceu para nós aqui essa obra. Veja, Humberto. No nosso índice temos aqui então 10 capítulos, além da introdução. Introdução, depois capítulo 1, Faculdades em Estudo, 2, Faculdade Ativa, 3, Reminiscências de Vidas Passadas, 4, Os Arquivos da Alma, 5, Materializações, 6, Testemunho, 7, Amigo Ignorado, 8, Complexos Psíquicos, 9, Premonições e 10, o Complexo Obsessão. Na introdução, já começando o estudo propriamente dito dessa obra, ela diz assim para nós: muitas cartas temos recebido, principalmente depois que saiu a lume o nosso livro Devassando o Invisível, onde algo relatamos do que conosco há sucedido, referência feita ao nosso âmbito mediúnico. Desejariam os nossos correspondentes que outro noticiário daqueles moldes fosse escrito, que novos relatórios viessem de algum modo esclarecer algo do obscuro campo mediúnico, esquecidos de que o melhor relatório para a instrução do espírita e do médium são os próprios compêndios da doutrina, em cujos textos os médiuns se habilitam para os devidos desempenhos. Confessamos, entretanto, que não atenderíamos aos reiterados alvitres que nos fizeram os nossos amigos e leitores, se não fora a ordem superior recebida para que o tentássemos, ordem que nos decidiu a dar o presente volume à publicidade. Como médium, jamais agimos por nossa livre iniciativa, senão fortemente acionada pela vontade positiva
das entidades amigas que nos dirigem, pois entendemos que o médium, por si mesmo, nada representa e que jamais deverá adotar a pretensão de realizar isto ou aquilo sem antes observar se realmente é influenciado pelas verdadeiras forças espirituais superiores. Disseram-nos os nossos instrutores espirituais há cerca de 6 meses, quando aguardávamos as novas ordens para o que ainda tentaríamos no ângulo da mediunidade psicográfica. Citação dos Espíritos. Narrarás o que a ti mesma sucedeu como médium desde o teu nascimento. Nada mais será necessário. Serás assistida pelos superiores do além durante o decorrer das exposições, que por eles serão selecionadas das tuas recordações pessoais, e escreverás sobre o influxo da inspiração. E por essa razão aí está o livro Recordações da Mediunidade, porque estas páginas nada mais são que o pequeno punhado de recordações de nossa vida de médium e de espírita. Muito mais do que aqui fica poderia ser relatado. Podemos mesmo dizer que nossa vida foi fértil em dores, lágrimas, provações desde o berço. Tal como hoje nos avaliamos, consideramo-nos testemunho vivo do valor do Espiritismo na recuperação de uma alma para si mesma e para Deus, porque sentimos que absolutamente não teríamos vencido nas lutas e nos testemunhos que a vida exigia de nossas forças, se desde o berço não fôramos acalentada pela proteção vigorosa da revelação celeste denominada Espiritismo. Poderíamos, pois, relatar aqui também as recordações do que foi o amargor das lágrimas que choramos durante as provações, as peripécias e humilhações que nos acompanharam em todo o decurso da presente existência e os quais a doutrina espírita remediou e consolou. Mas para que tal explanação pudesse ser feita, seria necessário apontar ou criticar aqueles que foram os instrumentos para a dor dos resgates que urgia realizássemos, e não foram acusações ao próximo que pretendemos nos códigos espíritas, os quais antes nos ensinaram o amor, a fraternidade e o perdão. Encobrindo, pois, as personalidades que se tornaram pedra de escândalo para a nossa expiação, e olvidando os seus atos para somente tratarmos da sublime tese espírita, é o testemunho do perdão que aqui deixamos, o único testemunho, ao demais que nos faltava apresentar e ao qual os nossos ascendentes espirituais de nós exigem no presente momento. Ao que parece, o presente livro é a despedida de nossa mediunidade ao público. Obteremos ainda outros ditados do além? É bem possível que não. É quase certo que não. O mais que ainda poderá acontecer é a publicação de temas antigos conservados inéditos até hoje, porquanto nunca tivemos pressa na publicação de nossas produções mediúnicas, possuindo ainda arquivados em nossas gavetas trabalhos obtidos do espaço há mais de 20 anos. As fontes vitais, que são o veículo de nossa mediunidade, fluido vital, fluido nervoso, fluido magnético, já se esgotaram em nossa organização física. O próprio perispírito encontra-se traumatizado, cansado, exausto. As dores morais, ininterruptamente renovadas, sem jamais permitirem um único dia de verdadeira alegria, e o longo exercício de uma mediunidade positiva, que se desdobrou em todos os setores da prática espírita, esgotaram aquelas forças, que realmente tendem a diminuir e a se extinguirem em todos os médiuns após certo tempo de labor. Se assim for, consoante fomos
advertida pelos nossos maiores espirituais, e nós mesmas o sentimos, estaremos tranquila, certa de que nosso dever nos campos espíritas foi cumprido, embora por entre espinhos e lutas, e encerrando nossa tarefa mediúnica literária na presente jornada, cremos que poderemos orar ao Criador dizendo: obrigada, meu Deus, pela bênção da mediunidade que me concedeste, como ensejo para a reabilitação do meu espírito culpado. A chama imaculada que do alto me mandaste, com a revelação dos pontos da tua doutrina, a mim confiados para desenvolver e aplicar, eu te devolvo, no fim da tarefa cumprida, pura e imaculada conforme a recebi. Amei-a e respeitei-a sempre. Não a adulterei com ideias pessoais, porque me renovei com ela a fim de servi-la. Não a conspurguei, dela me servindo para o incentivo às próprias paixões, nem negligenciei no seu cultivo para o benefício do próximo, porque todos os meus recursos pessoais utilizei na sua aplicação. Perdoa, no entanto, Senhor, se melhor não pude cumprir o dever sagrado de servi-la, transmitido aos homens e aos espíritos menos esclarecidos, do bem que o bem que ela própria me concedeu. E assim sendo, neste crepúsculo da nossa penosa marcha terrena, recordamos, e aqui deixamos aos leitores de boa vontade, parcelas de nós mesma, nas confidências que aí ficam registradas, patrimônio sagrado de quem nada mais, nem mesmo um lar, possuiu neste mundo. E aos amados guias espirituais, que nos amaram e sustentaram na jornada espinhosa, que se apaga, o testemunho de nossa veneração. Ivone do Amaral Pereira, Rio de Janeiro, 29 de junho de 1966. Então, nessa introdução, ela traz para nós aqui um esclarecimento significativo, né? Bom dia, fraterna, bom dia, Flávia. Um esclarecimento significativo sobre as motivações que ela teve para poder publicar esse livro. E é claro, né, ela tem uma passagem interessante que me chamou a atenção aqui quando nós fizemos a leitura, quando ela coloca para nós que, apesar dos pedidos daqueles correspondentes para que ela publicasse uma outra obra, trazendo também relatos da sua experiência, ela coloca para nós aqui algo curioso, né, dizendo que esquecidos esses correspondentes, de que o melhor relatório para a instrução do espírito do médium são os próprios compêndios da doutrina, em cujos textos os médiuns se habilitam para os devidos desempenhos. Então, como a gente já comentou em outros estudos, estudar a teoria é sempre muito interessante, mas o que falta para nós, de fato, é exatamente a demonstração prática dessas faculdades. Então, quando nós pegamos o livro dos médiuns e vemos ali os diversos relatos, né, os diversos tipos de mediunidade que são apresentados, a mediunidade de cura, psicográfica, a incorporação, desdobramentos e tudo mais. Então, vemos isso na teoria. Para nós é algo curioso, mas para quem não exerce principalmente a mediunidade, a faculdade mediúnica, ou para aqueles que a exercem, mas que não conseguem se desenvolver de um modo tão profundo e de um modo tão intenso, a teoria acaba ficando na superficialidade e as experiências virão de acordo com a vivência de cada um. Então, quando nós pegamos na Revista Espírita, pegamos no Livro dos Médiuns e algumas outras obras, apenas uma descrição dessas faculdades, sempre fica para nós aquela
curiosidade de saber exatamente até onde vai a mediunidade, de que forma que ela foi aplicada, quais foram os seus resultados, quais foram as consequências sobre o próprio médium. Então nós ficamos sempre naquela ansiedade de querer conhecer um pouco mais, principalmente quando nós encontramos uma médium ou médiums desse quilate, que viveram de uma forma não apenas intensa e de uma forma tão prolongada, mas também de uma forma tão ostensiva, como é o caso não apenas dela, mas de outros tantos médiuns, né? E como eu comentei com vocês durante o estudo do Devassando o Invisível, se nós tivéssemos a oportunidade de conhecer alguns desses detalhes, dessas vivências de médiuns como Chico Xavier ou como Divaldo Franco, certamente nós ficaríamos deslumbrados de ver exatamente a profundidade da aplicação da mediunidade. Então nós tivemos oportunidade de estudar, por exemplo, no Devassando o Invisível, algumas experiências particulares da Dona Ivone. Trouxe para vocês aqui algumas citações, algumas passagens do livro A Mediunidade dos Santos, que, claro, não são relatos dos próprios médiuns, né, que viveram dentro do ambiente católico, mas foram relatos que foram publicados, né, ou melhor, foram publicações que falavam sobre essa mediunidade, e depois ela acabou sendo interpretada à luz da doutrina espírita, baseadas naturalmente no Livro dos Médiuns, por Clóvis Tavares. Então, em outras obras também que nós fomos lendo, pegando um relato ou outro, né, falando sobre as experiências pessoais de cada médium. Então, nós vimos aqui a pertinência dessa solicitação feita por esses amigos e outros correspondentes de Dona Ivone, para que ela publicasse novas obras, ou trouxesse para nós novos relatos. Ela então se recusava, dizendo que não havia necessidade, até porque também nós percebemos até uma dose significativa de humildade da parte dela, de não querer se destacar como uma grande médium, mas os espíritos chamavam a atenção, e para que ela publicasse, exatamente pela importância do mediunato que ela exerceu e da contribuição que seria para os estudantes da doutrina espírita, em especial para os trabalhadores da doutrina espírita. Então, por isso esse livro foi publicado, para nossa, né, felicidade, para nossa alegria, que pudemos agora desfrutar mais uma vez de um acervo tão interessante de experiências vividas por essa médium. Bom dia, Zé. Vamos então, sem mais delongas, iniciar aqui o nosso capítulo 1, Faculdades em Estudo. Ela começa sempre, né, como é uma característica dos seus livros, traz para nós ali inicialmente uma citação de alguma passagem das obras da codificação, ou do Livro dos Médiuns, ou do Livro dos Espíritos, ou mesmo do livro A Gênese, como nós tivemos a oportunidade de encontrar no livro anterior. E aqui ela começa com o Livro dos Espíritos, na pergunta 424. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Resposta dos Espíritos: sem dúvida, e todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que se falta para manter o funcionamento dos órgãos. Então aqui a passagem importante, né, que nem sempre acaba sendo testemunhado sob essa perspectiva, de pessoas que estão prestes a desencarnar, em virtude, né, da diminuição desse fluido vital
que mantém o organismo ativo, então o espírito vai naturalmente se desprendendo até o momento final em que se rompem os laços e consideramos então propriamente a desencarnação, mas vemos ali então a ação, conforme nas descrições que nós já encontramos, a aplicação de fluidos magnéticos, de passes magnéticos por parte do espírito, revitalizando o organismo, fazendo com que o espírito volte a ter ali uma ancoragem segura para poder continuar encarnado, vinculado àquele corpo físico. Hoje nós encontramos na ciência, por exemplo, nos hospitais, principalmente nesses momentos mais críticos, que se encontra ali próxima à desencarnação, ou próxima à morte, ao falecimento, né, como a ciência classifica, considerando apenas a ação das medicações, não levando em consideração esse fluido que mantém a vitalidade do organismo e tampouco a transferência desses fluidos através dessas aplicações por parte dos espíritos ou mesmo por parte de encarnados. Então, quando Kardec fez essa pergunta, se falava exatamente sobre a interferência dessa desencarnação, mostrando ali, né, nessa desencarnação, ou nessas desencarnações, mostrando que é possível, através dessa revitalização, manter o espírito encarnado. E aqui exatamente ela traz uma experiência dela, que ela vivenciou isso, né, desde o seu nascimento, conforme nós veremos, mostrando que é um fato, é uma citação de um modo geral ignorada, exatamente porque nós somos condicionados, educados, apenas a ver a nossa ciência material como sendo ali a responsável por todos os fenômenos que acontecem à nossa volta. E aí nós veremos então que, transcendendo as barreiras do mundo material, nós vamos encontrar ali novas leis, novas formas de utilizar essas ciências ainda desconhecidas que interferem diretamente no nosso mundo material. Embaixador, bom dia. Bom dia, Brás. Diz aqui para nós então, além desse interessante tópico do livro áureo da filosofia espírita, pedimos vênia aos prováveis leitores dessas páginas para também transcrever o comentário de Allan Kardec, situado logo após a questão acima citada, uma vez que temos por norma, aconselhada pelos instrutores espirituais, basear o relatório de nossas experiências espíritas em geral no ensinamento das entidades que revelaram a doutrina espírita a Allan Kardec. Diz o citado comentário: a letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Diferem uma da outra em que na letargia a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que a torna inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural. A catalepsia é por vezes magnética. Nota de rodapé: a bibliografia espírita é copiosa nas referências às experiências sobre catalepsia e letargia, e interessante será o seu estudo para o aprendiz dedicado. Bom dia, Isa. Por sua vez, respondendo a uma pergunta que lhe fizemos acerca de determinados fenômenos espíritas, o venerável espírita Adolfo Bezerra de Menezes disse-nos o seguinte:
pequena lição que colocamos à disposição do leitor para observação e meditação. Poderias dizer-nos algo sobre catalepsia e letargia? Perguntamos, pois o que conhecemos a respeito é pouco satisfatório. Aqui a gente lembra que essas perguntas, esse texto que foi apresentado, ele é da década de 1960, final da década de 1960, e de lá para cá a medicina continuou, debruçada sobre esse tema, fazendo pesquisas para tentar encontrar exatamente as causas desse fenômeno. Ainda sem uma explicação concreta e definitiva, atribuem naturalmente a um distúrbio neurológico que afeta ali as funções vitais, dando essa aparência de quase morte. E tanto é assim, essa dificuldade de chegar a essa conclusão, que nós percebemos que para emitirem um atestado de óbito, existe uma série de exames que são feitos, neurológicos, cardiológicos, bioquímicos, exames que são feitos, para poder atribuir definitivamente a morte. Olha, essa pessoa se encontra morta e nós podemos, por exemplo, desligar os aparelhos. Claro que isso acontece nos centros hospitalares bem equipados, que trazem ali condições. Mas, lembrando, Sandra, que não apenas deve ter tido gente enterrada viva, mas na atualidade ainda existem casos em que isso acontece, principalmente naqueles diagnósticos que são feitos de uma forma muito superficial, muito apressada, sem os recursos que nós temos. Se nós vamos num grande centro urbano, numa grande cidade, nós vamos encontrar ali um hospital que traz esses recursos. Mas nós temos que lembrar que o nosso mundo hoje, ele traz muito mais privações desses recursos do que uma instalação adequada. Então aqui mesmo no Brasil nós temos ali os centros urbanos e temos regiões ali sem nenhum tipo de recurso. E aí então aquela pessoa é diagnosticada como tendo morte apenas pela aparência, apenas pelo exame superficial, sem usar ali a tecnologia para poder diagnosticar de uma forma concreta, de uma forma correta. Então isso não apenas aconteceu, como continua ainda acontecendo. Não sabemos quando, não sabemos onde, mas avaliamos dessa forma. Temos outros casos também que são apresentados para nós, só para a gente ter uma ideia da realidade desse fenômeno, que não são raras as vezes em que aparece na mídia, na mídia, notícias de pessoas que acordaram dentro de um velório, durante o seu próprio velório, dentro de um necrotério, sejam crianças, sejam adultas, pessoas adultas. Então, quer dizer, continua acontecendo isso. Então nós podemos dizer assim, por sorte, essas pessoas acordaram durante esses eventos. Mas e aquelas que somente acordaram depois? Acordaram coisas de algumas poucas horas depois. Aí acaba sendo algo bastante dramático, principalmente para o espírito. Porque para a família e para aqueles que acompanharam, o sepultamento, o assunto foi encerrado. A pessoa morreu, foi enterrada, acabou. Sim, Andréa, é colocado. O Kardec ele tem uma publicação, um artigo que foi publicado na Revista Espírita, que fala exatamente sobre as dificuldades que um espírito enfrentou após acordar e perceber que foi sepultado vivo. E aí esse espírito vem trazer o seu testemunho. A gente pode depois fazer uma leitura desse artigo para a gente poder ver ali de que forma que o espírito conta a sua própria história. O Braz lembrou, mas se ainda tiver uma célula ligada
Ao espírito corre o risco. Essa parte a ciência não é capaz de detectar. Deve ser até engraçado. É uma coisa muito mais que engraçada, é uma coisa até que dramática, né, Brás? Porque nós vemos ali a ciência ainda incapaz de entrar nesse campo, né, de apresentar ali uma opinião sobre esse assunto, e ao mesmo tempo vemos o espírito sofrendo as consequências disso. Que nós veremos a própria história que ela vai contar para todos nós. Flávio lembrou, né, se colocar no Google o termo pessoas que acordaram no próprio velório, tem vários casos, né, inclusive, em 2015, sim. Pessoas que acordaram no velório, pessoas que acordaram no necrotério. Então, quer dizer, essas pessoas, como eu falei para vocês, tiveram a sorte de acordar naquele momento. Para algumas, se acordar 1 hora depois, já vai ser tarde demais. Agora, por que que isso acontece? Nós simplesmente não sabemos. E percebendo também que essas pessoas que acordaram no necrotério, nos próprios velórios, significa que elas já foram diagnosticadas como pessoas mortas. Se foram diagnosticadas como mortas, significa que a ciência falhou nessa avaliação. E é claro que nós vamos encontrar esses fatos, como eu falei para vocês, em locais sem grandes recursos, onde simplesmente se fazem ali, né, uma avaliação superficial, uma avaliação clínica do paciente. O Flávio lembrou aqui 75.700 casos. Ou seja, 75.700 pessoas que se livraram dessa agonia, mas não temos a descrição de quantas não conseguiram se safar do evento, né, que se seguiria após o velório. Continuando aqui para nós. Então, né, a Dona Ivone pergunta para o Dr. Bezerra para explicar alguma coisa sobre catalepsia e letargia. E a benemérita entidade respondeu: quem for atento ao edificante estudo das Escrituras cristãs, encontrará em um Novo Testamento de Nosso Senhor Jesus Cristo, exatamente nos capítulos 9 de Mateus, 5 de São Marcos, 8 de São Lucas e 11 de São João, versão do padre Antônio Pereira de Figueiredo, a excelente descrição dos fenômenos de catalepsia. Talvez os fenômenos sejam, de preferência, de letargia, segundo as análises dos compêndios espíritas acima citados, ocorridos no círculo messiânico e registrado pelos 4 cronistas do Evangelho, lembrando ainda o caso, igualmente empolgante, do filho da viúva de Naim, caso que nada mais seria do que a mesma letargia ou catalepsia. A ciência oficial, aliás, antes de a gente continuar, é importante a gente lembrar que esses fenômenos da catalepsia, eles são atribuídos a milagres dentro da interpretação das escolas tradicionais, católicas, evangélicas, que falam que são pessoas que ressuscitaram, voltaram do mundo dos mortos. Então nós temos ali uma interpretação de milagre por parte das religiões. Temos ali uma visão bastante cética por parte da ciência, dizendo que essas histórias não têm conteúdo suficiente para serem avaliadas de uma forma científica, entre aspas, de uma forma séria. E a doutrina espírita nos traz essa opção, nos traz essa nova visão daquele fenômeno, unindo aquilo que nós temos hoje dentro da realidade, de casos de morte aparente, de pessoas que despertam nesses momentos finais do sepultamento, e relatos do passado, do Antigo e do Novo Testamento, de pessoas que acordaram da morte. Então, nós fazendo uma união entre aquilo que nós temos da atualidade, do fenômeno de catalepsia e de letargia principalmente, e dos casos contados no passado,
nós começamos a entender um pouco desse fenômeno, mas nós espíritas não podemos ter a pretensão de dizer que nós descobrimos quais são as causas, de descobrir que nós tivemos ali a oportunidade de desvendar um mistério que é milenar. Na verdade, esses relatos são ditos para nós da possibilidade deles existirem, mas nós dificilmente teremos condições de fazer uma aplicação dizendo que sim, esse foi um caso, ou não, aquele não foi um caso. A experiência de quase morte, Brás, ela não é necessariamente, pelo menos dentro do entendimento que se tem dessa expressão, de pessoas que morreram pela morte aparente e depois voltaram. São pessoas que tiveram de fato paradas cardiorrespiratórias e depois foram ressuscitadas, ou pessoas que estiveram no estado de coma. Então a experiência de quase morte é uma experiência vivida pelo espírito nessas condições, acompanhados pela ciência. Já no caso de morte aparente ou de letargia, a pessoa é dada como morta. Então a experiência de quase morte, a gente lembra sempre que é um fato de um espírito de uma pessoa que teve uma morte clínica determinada pelo diagnóstico que foi estabelecido, e depois ela foi ressuscitada ou voltou daquela condição. Mas ela foi dada como morta pelos exames que foram apresentados. A Angelina colocou, né, o doente alcoólico que entra em coma alcoólica tem possibilidade de melhorar aplicando sinergias? A coma alcoólica é algo que pode ser temporário, algo que pode ser muito rápido, né, Angelina? Então, tirando ali a causa que provocou o coma, revertendo essas condições, ele volta em situações absolutamente normais. Então, o coma foi provocado, assim como nós temos coma induzido. Esse coma induzido, né, com a administração de sedativos e tudo mais, cessando esses sedativos, as pessoas voltam à condição normal delas. Então, pode sim, sem dúvida nenhuma, aplicação de energias, mas nós lembramos sempre que as energias elas são complementares. Há necessidade de uma intervenção mais direta, com medicações, né, com tratamentos e tudo mais. Então, abandonar a ciência apenas aplicando energias é colocar em risco a vida daquela pessoa. Continuando, vamos lá. A ciência moderna oficial, a medicina, conhece a catalepsia e a letargia, classifica-as, mas não se interessa por elas, talvez percebendo não ser de sua alçada o fato de curá-las. Lembrando que esse texto ele é da década de 1970, de 60. Então, não vejamos a opinião da ciência atual como sendo essa que o Dr. Bezerra traz para nós aqui. A ciência psíquica, no entanto, assim também a doutrina espírita, não só as conhecem, como se interessa grandemente por elas, pois que as estudam, tirando delas grandes ensinamentos e revelações em torno da alma humana, e por isso podem curá-las e até evitá-las, ao mesmo tempo que também poderão provocá-las, contorná-las, dirigi-las, orientá-las e delas extrair conhecimentos esplendentes para a instrução científico-transcendente a benefício da humanidade. Se os adeptos encarnados dessa grande revelação celeste, a doutrina espírita, não curam no presente momento as crises catalépticas do próximo, as quais até mesmo uma obsessão poderá provocar, será porque elas são raras, ou pelo menos ignoradas, ou porque, lamentavelmente, se descuram da instrução doutrinária necessária à habilitação para o importante certame,
Aqui o que ele coloca é que, para aqueles que se preocupam com essas questões transcendentais, ou seja, que sai do mundo físico e entra no mundo espiritual, no mundo das energias, através, por exemplo, da aplicação de passes magnéticos, poderia se reverter esse quadro da letargia, fazendo com que a pessoa se recuperasse. Mas nós lembramos que não é tão simples assim nós imaginarmos, procurarmos qual pessoa estaria ou não nessa condição de letargia. Porque do contrário nós saímos aplicando passes em todos os cadáveres que fossem encontrados, só para garantir que eles não estariam mortos. Então não é algo tão simples como nós imaginamos, né? Mas a partir do momento que foi percebida essa condição, que eu sinceramente não sei de que forma que isso poderia acontecer, a aplicação desses passes certamente traria para nós um resultado positivo, um resultado favorável. Então poderia provocá-las, ou seja, o passe magnético pode provocar esse estado de letargia, coisa que a ciência não endossa e também não investiga, como pode contorná-las, dirigi-las e orientá-las. Então, quer dizer, a menos que nós tenhamos a certeza que esse caso já aconteceu, dificilmente nós conseguiríamos diagnosticar alguém no estado de letargia. A catalepsia, tal como a letargia, não é uma enfermidade física, mas uma faculdade que, como qualquer outra faculdade medianímica incipiente ou incompreendida, ou ainda descurada e mal orientada, se torna prejudicial ao seu possuidor. Como as demais faculdades, suas companheiras, a catalepsia e a letargia também poderão ser exploradas pela mistificação e pela obsessão de inimigos e perseguidores invisíveis, degenerando então em um estado mórbido do chamado perispírito, tendência viciosa das vibrações perispirituais para o aniquilamento, as quais se recolhem e fecham em si mesmas como a planta sensitiva ao ser tocada, negando-se as expansões necessárias ao bom funcionamento do consórcio físico-psíquico, o que arrasta uma como neutralidade do fluido vital, dando em resultado o estado de anestesia geral ou parcial, a perda da sensibilidade, quando todos os sintomas da morte e até mesmo o início da decomposição física se apresentam, e somente a consciência estará vigilante, visto que esta, fagulha da mente divina, animando a criatura, jamais se deterá num aniquilamento mesmo temporário. Tanto a catalepsia como a letargia, pois elas são faculdades gêmeas, sim espontâneas, elas poderão ser também provocadas e dirigidas, uma vez que a personalidade humana é rica de poderes espirituais, sendo como foi criada a imagem e semelhança de Deus. Então, voltando, se são espontâneas, serão, portanto, um como vício que impõe o conhecimento como os casos de animismo nas demais faculdades mediúnicas. Vício que, mais melindroso que outros lembrados, se a tempo não for corrigido, poderá acarretar consequências imprevisíveis, tais como a morte total da organização física, a loucura, dado que as células cerebrais, se atingidas frequentemente e por demasiado tempo, poderão levar à obsessão, ao suicídio, ao homicídio e a graves enfermidades nervosas, esgotamento, depressão, alucinações, etc. Mas, uma vez contornadas por tratamento psíquico adequado, transformar-se-ão em faculdades anímicas importantes, capazes de altas realizações supranormais,
consoante a prática o tem demonstrado, fornecendo aos estudiosos e observadores dos fatos mediúnicos vasto campo de elucidação científica transcendental. O que ele quer dizer para nós é que, para bem aproveitar esse fenômeno, sendo bem controlado, é exatamente ali a emancipação do espírito, porque o corpo se encontra naquela condição de letargia. O espírito bem equilibrado e bem orientado pode, através desse processo, explorar o mundo espiritual e depois trazer relatos importantes, como foi o caso que ela mesma, Dona Ivone, vivenciou durante vários episódios, da sua vida pessoal. Outras pessoas, da mesma forma, se tivessem conhecimento sobre essa realidade do mundo espiritual, também poderiam trazer experiências importantes. Então nós tivemos, por exemplo, como o Braz lembrou um pouco mais acima, sobre experiências de quase morte. A princípio elas são observadas nessas situações de parada cardiorrespiratória, durante cirurgias, em estados comatosos, mas também em estados de letargia, pessoas que são dadas como mortas de repente voltam. Teve um caso recente que saiu nos meios de comunicação de uma mulher que tinha acabado de dar à luz. E aí então ela foi dada como morta e conseguiram salvar a criança. E aí tiveram a intuição de pegar a criança e colocar nos braços dela. Nesse momento ela voltou à vida. E aí naturalmente coloca-se então a ideia do milagre, de ter feito com que ela ressuscitasse dos mortos no momento em que a criança foi colocada nos seus braços. E aí então vem a nossa pergunta, porque como eu falei para vocês, avaliarmos um estado de catalepsia, ou melhor, de letargia, a partir da nossa visão material é muito difícil. Principalmente se as pessoas que são classificadas, que são diagnosticadas como pessoas já que são mortas, elas tiveram uma causa que a levaram a essa condição. Então ou foi um acidente, ou foi ali um histórico de alguma doença crônica. E essa pessoa vai para o hospital com esse diagnóstico, naturalmente se chega à conclusão que foi uma consequência natural daquele problema. E aí ninguém vai ficar explorando, tentando reanimar um cadáver que foi dado como morto devido ao seu histórico. Então no caso dela, por exemplo, houve ali complicações cirúrgicas durante o parto que a levaram à morte. Aceitaram como sendo a morte. Mas então ela voltou. Aí chegamos então a um desses casos em que a ciência simplesmente não sabe explicar. Essa é uma daquelas tantas histórias inexplicáveis que acontecem nos hospitais, nas UTIs, nos centros cirúrgicos, até mesmo nas funerárias, por que não? Então, como foi colocado pelo Dr. Bezerra, nessa passagem, ele trouxe para nós exatamente que, sendo um caso compreendido, um fenômeno compreendido, e a partir desse fenômeno souberem explorar as experiências espirituais que aquela pessoa pode vivenciar através da emancipação, certamente é algo precioso, como foi o caso de Dona Ivone, que nós veremos que depois de uma certa idade, já um pouco mais madura, quando ela entrava nesse estado de letargia, a família já deixava o corpo numa condição neutra, numa condição de cuidados, sabendo que ela voltaria numa condição normal. Tanto que nós veremos aqui nas histórias que são contadas por ela, que houve um momento em que ela ficou durante 3 meses no estado de letargia. E durante esse estado nós veremos então que ela viveu experiências espirituais importantes, voltando, por exemplo, ao seu próprio passado, revivendo aquelas experiências dos suicídios que ela cometeu.
3 meses. Então a família já conhecia essa situação. Mas em outros casos, por que a família esperaria um pouco mais? A Sandra lembrou lá em cima, situação bem difícil. Se encontra, né, aquele grande piloto Michael Schumacher. A família já não acredita mais que se recupere. Difícil a gente estabelecer qualquer diagnóstico ou qualquer opinião. Primeiro, por falta de conhecimento, e mais ainda, segundo, por falta de informação, porque não existe nenhuma informação oficial divulgada. Tudo aquilo que nós vemos são especulações. A família não transmite nenhuma informação para a mídia. O Dudu colocou, né, isso poderia ser um processo de bradicardia extrema, paralisando a circulação sanguínea corporal, como no beija-flor, no urso. Sempre me pergunto isso, sobre esses processos. Mas mesmo assim, uma bradicardia extrema, ela acaba sendo, a princípio, diagnosticada através, por exemplo, de um eletrocardiograma, que você registra ali a concentração de impulsos elétricos, né? Mas no caso de letargia, é algo tão sutil, que nem mesmo os equipamentos são capazes de perceber. E aí então, né, chegamos naquela situação. Cabe à ciência fazer isso. Basta a gente lembrar que até pouco tempo, algumas poucas décadas, e isso ainda acontece em algumas regiões do mundo, para saber se a pessoa está morta ou não, eles colocam um espelho na frente das narinas para ver se embaça, se ela está respirando. Com um estetoscópio você não consegue ouvir. Colocam o ouvido no peito da pessoa para ver se tem batidas do coração. Ela não tem pulso nas extremidades. E agora? Então, quer dizer, nós percebemos que os nossos recursos vão, sem dúvida nenhuma, se melhorando. Mas essa melhora vai atingindo necessariamente aquelas regiões mais abastadas com mais recursos, com mais condições. Mas eu falo para vocês, é muito interessante diagnosticar uma pessoa que tem morte aparente quando ela se encontra, por exemplo, num hospital como o Albert Einstein. Agora vai no sertão do Nordeste, no interior do nosso país. Quais são os recursos que eles têm? Os médicos, claro, fazem aquilo que podem, mas acaba não sendo suficiente. Talvez uma falha no processo do duplo etérico, que não envia energia fluídica ao espírito, né, falando assim, o corpo físico. Daí a gente precisaria ter um conhecimento muito profundo, não apenas de fisiologia, né, para entender o funcionamento do organismo nesses casos diferenciados, mas tem um conhecimento também a respeito desse fenômeno a partir da perspectiva espiritual. Do nosso lado é muito difícil fazer isso. Nós teríamos que estar ali fazendo parte de um grupo de estudos, avaliando in loco a condição de pacientes que se apresentam assim. De fora, nós estamos lendo um texto, um texto publicado na década de 1960. As informações que nós temos são pesquisadas no Google. Quer dizer, e não temos uma aplicação profissional ou profunda na área. Como é que a gente vai falar alguma coisa sobre tudo isso? Acaba sendo muito difícil. Prova ou expiação que desencarna ou volta da morte. A própria mediunidade, por si só, aplicada nesses casos, já é uma experiência para o espírito, que pode ser uma prova, pode ser uma expiação. No caso de Dona Ivone, foi uma expiação muito séria, como nós veremos um pouco mais para frente. O Braço colocou, no meu caso vai ser fácil, né? Se chegar alguma pamonha quentinha nas minhas narinas e não reagir é que morri. Então tá certo, Braço. Fácil, né? Para outros basta tocar o hino do Corinthians que o coração começa a bater mais forte. Também é muito simples. Agora é pro resto do povão. Aí não tem jeito, não funciona, né? O Humberto lembrou aqui, né? Vi um programa da Discovery, um rapaz que fez um corte no dedinho do amigo usando um canivete, ao desconfiar que ele ainda estava vivo no velório. Então a gente lembra, né? Eu trabalhei durante um tempo em UTI, Humberto. Então, na área de enfermagem, né? Então, aí bate mais forte ainda o Magali. Porque bate na alegria e bate na tristeza também.
a emoção é intensa dos dois lados, não tem jeito. Então, em UTI, a gente vê, por exemplo, os neurologistas fazendo uma avaliação do grau do estado de coma de uma pessoa. Então, são feitos estímulos de dor, apertando alguns pontos-chave no corpo da pessoa para ver se ela reage. E aí você mede, então, o grau, né, de profundidade em que ela se encontra. Então, a gente acaba vendo isso, mas chega um momento em que você estimula e a pessoa não reage. Então você pode furar, você pode cortar, você pode apertar, porque existem alguns pontos que os neurologistas utilizam, que são pontos extremamente dolorosos. Que você apertar numa pessoa lúcida, ela vai se contorcer de dor. Numa pessoa em coma, a princípio, ela também reagiria dessa forma. Só que tem casos em que ela não reage. E ela se encontra em coma. Ela não está morta, você coloca ela ali no eletrocardiógrafo, você faz um eletroencefalograma, você tem ali todas as reações da pessoa viva. Mas ela não reage à condição de morte, a esses estímulos dolorosos. Imagina aquela, então, que se encontra no velório, fica mais grave ainda. Beleza, Brasil, a gente faz sim, pode deixar. Continuando aqui, vamos acelerar um pouquinho, senão não dá tempo de terminar. Entretanto, se os adeptos da grande doutrina da imortalidade, os espíritas, não sabem conscientemente ou não querem resolver os intrincados problemas oferecidos pela catalepsia e sua irmã gêmea, a letargia, eles, os espíritas, não se preocupam com esses fenômenos. Se o querem e o sabem, corrigem a sua possibilidade de expansão com o cultivo geral da mediunidade comum, visto que é o contato das correntes vibratórias magnéticas constantes e o surgimento das forças vitais próprias dos fenômenos mediúnicos mais conhecidos, aquele vício, se ameaça, será corrigido, podendo, não obstante, a faculdade cataléptica ser orientada inteligentemente para fins dignificantes a bem da evolução do seu possuidor e da coletividade. Então aqui mais uma vez, utilizando o fenômeno da letargia como uma oportunidade do espírito explorar o seu campo espiritual, trazer conhecimentos sobre essa realidade espiritual para aqueles que acompanham. Então a gente vê que isso é algo pouco explorado. Até porque para nós, né, eu vejo como uma grande dificuldade da nossa parte de explorarmos esses casos, né, onde se encontra uma pessoa que acabou de ter uma experiência de letargia. Se ela não teve um histórico anterior, de ter voltado, da família ter compreendido e tudo mais, todas as vezes que a pessoa, que alguém tiver uma morte aparente, ela será de fato dada como morta. Até porque os espíritas não têm essa preocupação, né, os pesquisadores espíritas, né, sendo mais preciso, não têm essa preocupação de invadir o campo da ciência. Se o médico falou que a pessoa está morta, por que nós duvidaríamos disso? Então, quer dizer, precisaríamos de mais orientações por parte dos espíritos para saber exatamente quando pesquisar, onde pesquisar, de que forma pesquisar sobre esse assunto, para depois tirarmos ali as lições, o aprendizado de tudo isso. E continuando. De outro modo, o tratamento magnético através de passes, em particular os passes ditos espirituais, aplicado por médiuns idôneos e não por magnetizadores, e a intervenção oculta, mas eficiente dos mestres da espiritualidade, tem evitado que a catalepsia e a letargia se propaguem entre os homens com feição de calamidade, daí advindo a relativa raridade espontânea de tais fenômenos nos dias presentes. E essa nossa assertiva também revela que todas as criaturas humanas mais ou menos possuem em germe as ditas faculdades e as poderão dirigir
a própria vontade, se conhecedora dos seus fundamentos, uma vez que nenhum filho de Deus jamais foi agraciado com predileções ou menosprezado com desatenções pela obra da criação. Dos casos citados nos evangelhos cristãos, todavia, destaca-se o de Lázaro, pela sua estranha particularidade. Aí vemos um estado cataléptico superagudo, porque espontâneo, relaxamento dos elos vitais pela depressão causada por uma enfermidade, fato patológico, portanto, provando o desejo incontido que o espírito encarnado tinha de deixar a matéria para alcançar-se ao infinito, e onde o próprio fluido vital, que anima os organismos vivos, não encontrava quase totalmente extinto, e cujos liames magnéticos do perispírito, em direção à carne, se encontravam de tal forma frágeis, danificados pelo enfraquecimento das vibrações e da vontade. Lázaro já cheirava mal, o que é frequente em caso de crises catalépticas agudas, mesmo se provocadas, quando o paciente poderá até mesmo ser sepultado vivo ou antes, não de todo no estado cadavérico. Que fora necessário, com efeito, o poder restaurador de uma alma vigorosa, como a do Nazareno, para se impor ao fato, substituir células já corrompidas, renovar a vitalidade animal, fortalecer liames magnéticos com seu poderoso magnetismo em ação. Na filha de Jairo, porém, e no filho da viúva de Naim, as forças vitais se encontravam antes como que anestesiadas pelo enfraquecimento físico derivado da enfermidade, mas não no mesmo grau do sucedido a Lázaro. Neste, as mesmas forças vitais se encontravam já em desarmonização adiantada, e não fora o concurso dos liames magnéticos ainda aproveitáveis e as reservas vitais conservadas pelo perispírito nas constituições físicas robustas. O perispírito age qual reservatório de forças vitais, e os laços magnéticos são os agentes transmissores que suprem a organização física. Então, e não fora o concurso dos liames magnéticos ainda aproveitáveis e as reservas vitais conservadas pelo perispírito nas constituições físicas robustas, e se não fossem reservas, aquelas reservas do Cristo, não se abalaria a cura, porque esta seria impossível. Muitos homens e até crianças assim têm desencarnado. E se tal acontece antes da época prevista pela programação da lei da criação, nova existência corpórea reclamará para o cumprimento dos deveres assumidos e, portanto, para a continuação da própria evolução. Então, nesse caso, nós temos aqui aqueles casos em que o espírito pode desencarnar pela própria vontade, uma vontade intensa que ele tem de não mais existir. E aí então ele vai entrando nesse estado de catalepsia, de letargia, desculpem, até o momento em que ele se desprende. Nós tivemos também um caso no Livro dos Espíritos que fala sobre o estado de êxtase, aquele estado em que o espírito em desdobramento alcança as esferas mais elevadas do plano espiritual, desfrutando de um tamanho prazer que não deseja retornar ao corpo. E Kardec pergunta se é possível para esse espírito romper os seus laços. E os espíritos respondem que sim. Mas ele coloca uma observação importante. Se acontece numa época prevista pela programação da lei da criação, ou seja, se o espírito nessa condição desencarna de uma forma precoce, em outra encarnação ele vai voltar para dar continuidade naquilo que iniciou. Perguntará, no entanto, o leitor: por que então tal coisa é possível sob as vistas harmoniosas
da harmoniosa lei da criação. Que culpa tem o homem de sofrer tais ou quais acidentes se não é ele quem provoca e que se realiza muitas vezes à revelia de sua vontade? A resposta é a seguinte: tais acidentes são próprios do carreiro da evolução, e enquanto o homem não se integrar de boa mente na sua condição de ser divino, vibrando satisfatoriamente no âmbito das expansões sublimes da natureza, mecanicamente estará sujeito a esse e demais distúrbios. Segue-se que, para a lei da criação, a chamada morte não só não existe, como é considerada fenômeno natural, absolutamente destituído da importância que os homens lhe atribuem, exceção feitas aos casos de suicídio e homicídio. A morte natural, então, em muitos casos, será um acidente facilmente reparável e não repercutirá com os foros da anormalidade como acontece entre os homens. De outro modo, sendo a catalepsia e a letargia uma faculdade, patrimônio psíquico da criatura e não propriamente uma enfermidade, compreender-se-á que nem sempre a sua ação comprova a inferioridade do seu possuidor, pois que, uma vez adestradas, ambas poderão prestar excelentes serviços à causa do bem, tais como as demais faculdades mediúnicas, que não adestradas servem de pasto a terríveis obsessões, que infelicitam a sociedade e, quando bem compreendidas e dirigidas, atingirão feição sublime. Não se poderá afirmar, entretanto, que o próprio homem ou a sua mente, a sua vontade, o seu pensamento, se encontrem isentos de responsabilidade no caso vertente, tanto na ação negativa como na positiva, ou seja, tanto nas manifestações prejudiciais como nas úteis e beneméritas. Então, falando sobre provas e expiações, nem sempre essa experiência é resultado de provas e expiações. Algumas vezes é uma faculdade que vem como um instrumento de trabalho para o médium. Então ele tem responsabilidade, seja pelo bem que isso traz para ele, seja pelo mal, pelas experiências negativas que ele vivencia. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na extensão do nosso texto. Tem bastante coisa para a gente ver aqui ainda. Deixa eu só concluir aqui esse texto dele, então. Vamos lá. Só um instantinho. Vamos dar uma paradinha por aqui, não vai dar tempo da gente ver tudo. Mas o que foi visto até agora, aqui dentro desse capítulo, Faculdades em Estudo, nós falamos sobre essas explicações de Dr. Bezerra de Menezes sobre a letargia e a catalepsia. Nós veremos também, ainda nesse capítulo, aqueles casos que são tão interessantes, que falam de pessoas que despertam, ou melhor, que acordam, mas ficam paralisadas na cama. A chamada paralisia do sono. Abraço, Flávio. Essa paralisia do sono, para a ciência, fala de um distúrbio do sono que algumas pessoas vivenciam. Mas que, por essa nova perspectiva em que nós observamos, trazida, né, pelo estudo doutrinário, nós vemos também um estado de letargia. Ou um estado de catalepsia, quando é uma parte do corpo que se paralisa. Então a pessoa acorda, mas não consegue se mexer. O que nós podemos explicar com isso? A ciência procura também, na atualidade, trazer respostas sobre isso. Então nós veremos, né, mais para frente, no nosso próximo encontro na quarta-feira, falando mais sobre catalepsia e letargia, seguindo aqui as explicações do Dr. Bezerra de Menezes, e depois eu vou trazer também alguns casos para a gente poder analisar, percebendo que isso é um assunto muito mais atual do que nós imaginamos. Então continuaremos a partir da página
número